Bom dia, eu sou Mônica, estamos em mais um Esperança para o dia de hoje, como sempre, tirada da Bíblia. Hoje nós vamos estudar 2 Crônicas 33. É um capítulo que fala sobre um homem chamado Manassés, que ele foi o pior rei que Israel já teve. O pior rei de Israel, um dos piores reis de Israel, a própria Bíblia fala. E aqui fala o seguinte: por que eu vou falar sobre Manassés hoje? A característica de Manassés: tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel. Se prostrou diante de todos os exércitos do céu e o serviu. E aí é que vai dizendo as coisas que Manassés fez, né? Feitiçaria, idolatria, adivinhações. Só que no verso 6 fala uma coisa, uma das piores coisas que Manassés fez, que foi: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes, feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. E aí também pôs imagem de escultura de ídolos na casa de Deus. O cara foi tão afrontoso que ele colocou ídolos, imagens, deuses estranhos dentro da casa de Deus, dentro do templo. E aí Deus fala, né? Também pôs imagem de escultura de ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Aí no verso 9 fala o seguinte: Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizera pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e seu povo, porém não lhe deram ouvido. Manassés era um homem extremamente mau. Ele desobedeceu ao Senhor. Ele afrontava a Deus. Ele era feiticeiro, necromante, botava ídolos, imagens de deuses estranhos dentro da casa de Deus. Ele afrontava a Deus. E ainda pior, ele queimou os próprios filhos. E a Bíblia fala, os filhos, fala em plural. A Bíblia fala que ele queimou os próprios filhos em homenagem a esses deuses estranhos. Então você vê por aí tipo quem era Manassés. Era um cara que a gente dizia: esse aí não tem salvação, esse aí não tem jeito, porque os pecados dele é muito grande, Deus não vai perdoar ele nunca e ele não tem jeito. Mas, para nossa surpresa, aí a gente vê o verso 10, Deus falando a ele: falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe dava ouvidos. Deus sempre está em busca do povo, do seu povo. Deus sempre está falando nos corações das pessoas. Todo ser humano que vive no planeta Terra, o Espírito Santo trabalha no coração desse ser humano. Não tenha esse, por pior que a gente ache que a pessoa seja, mas o Espírito Santo trabalha para salvá-lo. Então Deus sempre está nos buscando, falando no nosso coração. Isso aqui eu estou falando independente de igreja. Estou falando de ser humano que vive na face da terra. Foi ser humano, vive na face da terra, o Espírito Santo trabalha no coração dele para salvá-lo. Independente de quem ele seja, Deus sempre está trabalhando no coração dele para ele se voltar do mau caminho e que volte a andar no caminho correto. Qualquer que seja a pessoa, Deus está trabalhando no coração dessa pessoa. E não foi diferente com Manassés. Aí no verso 11 fala, né? Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Manassés foi levado cativo, né, para a Babilônia. E aí, nesse cativeiro, no verso 12 fala: ele se angustiou, suplicou deveras ao Senhor do seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus do seu pai.
Manassés foi levado cativo. Quando ele estava no cativeiro, ele se humilhou, clamou, pediu perdão a Deus, confessou seus pecados e Deus o perdoou. Porque há muito mais perdão e misericórdia em Deus do que pecado em mim e em você. E não importa quão longe você foi, o perdão de Deus, a graça e a misericórdia te alcança. Às vezes a gente tem mania de dizer, aquele ali não tem jeito, Deus não vai perdoar. Lembre-se, a misericórdia e o amor de Deus é muito maior do que nosso amor humano. E Ele compreende os motivos das pessoas. Ele sabe de todas as coisas que acontecem no coração da pessoa. E quando essa pessoa se volta para Ele com arrependimento sincero, confissão, Ele se aproxima da pessoa com amor e perdão. Nunca duvide disso. E Manassés é uma prova disso. E fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus perdoou Manassés. Fez ele voltar para o seu reino. E é assim que Ele quer fazer conosco. Ele quer nos salvar e nos perdoar e nos preparar para seu reino de glória, para que juntos possamos morar com Ele nas nações celestiais. Mas antes da volta de Cristo, Ele quer que aqui na terra a gente tenha uma vida em Cristo e vida em abundância. Ele quer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossa mente e nosso coração em Cristo. E para isso a gente tem que se aproximar de Deus, confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se Manassés, que foi tão longe, ele perdoou, quanto mais a gente. Às vezes a gente tem a mania de dizer, mas a pessoa viveu essa vida de pecado e na última hora vai pedir perdão. Se o arrependimento foi sincero, Deus vai perdoar sim. Então confie no amor e no perdão de Deus, porque Ele pode te resgatar e te salvar e te perdoar dos seus pecados e das suas iniquidades. Bom dia. Se gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Até mais.